Dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus para aqueles que estão em Cristo, que todos possam ter um dia abençoado, um dia cheio de felicidade e alegria, possam ter uma semana abençoada, um ano feliz, um ano de paz, um ano de prosperidade e de vitória. Eu estou fazendo um estudo aqui de Mateus 10, Mateus 5, versículo 3. Abençoados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí eu vou dar só uma pincelada aqui, fazendo um estudo de três palavras: abençoados, pobres e espírito. O estudo completo eu faço individualmente. Quando a pessoa quer ter aula comigo, eu faço o estudo individualmente, passo o estudo completo, né? De acordo também com o que Deus me revela para a pessoa e com o que já está preparado. Abençoado significa abençoado, feliz, junto aos nomes de Deus. Então, o homem que é abençoado, que é feliz, ele está junto ao nome de Deus, como sendo imagem e semelhança. Em congratulação, a razão do qual é expressado como abençoado. Então ele é a razão pelo qual é expressado a bênção, a pessoa que é abençoada. Tomando o, o lugar do sujeito, no sentido de que ele se torna o sujeito ao qual vai receber a bênção, ser feliz. Ele é o sujeito no qual ele é feliz. Pobre, aquele que através do qual há medo. É o que sente medo, temor e tremor de Deus. Esse é pobre, né? De espírito, no caso. Aquele que se esconde por medo, esse também é pobre. Aquele que é reduzido à mendicância, tanto que Paulo fala que a fé pertence aos pobres, são os ricos que oprimem os pobres. Mas aqui é pobre de espírito, no qual seu espírito teme a Deus, no qual, perdão, no qual nós somos, além de, não é pobre no sentido de miséria, mas no sentido de humilde e de modéstia. Reduzida a mendigância, a pobreza, a necessidade. Mas a pobreza é falta de. É um espírito que é vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo. E vamos chegar lá. Um senso mais amplo, ele é destituído de toda prosperidade, influência, posição, honra. Ele é humilde, é afligido pela pobre raça humana. Mas é aquele no qual toda a ética interior é conservada em suas necessidades espirituais, abundando em graças cristãs das mais ricas divinas do reino do céu. As coisas mais ricas do reino dos céus, os presentes mais preciosos pertencem aos pobres de espírito. Então, na verdade, ele não é uma pessoa que vai ter pobreza espiritual. A pobreza no sentido de falta de ser menos do seu próprio espírito e mais do Espírito Santo. E o seu próprio espírito, quando ele é pobre de espírito, significa que ele vai ser dono, ele vai possuir, dono é Deus, né? Por ele, para ele, dele são todas as coisas. Ele vai possuir todos os presentes do reino espiritual. Ele é modesto, ele é humilde no espírito. Agora, o que é que significa espírito? É o sopro gentil, o próprio fôlego nas narinas ou na boca. No caso, Deus soprou da boca para as narinas de Adão, então o fôlego da vida veio da boca de Deus para as narinas de Adão. E sabemos que o Espírito Santo ainda não estava no homem. Esse é o Espírito com E minúsculo, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus com E minúsculo no homem. Mas para Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é com E maiúsculo. Mas quando ele está no homem no Antigo Testamento, não é dito que o Espírito Santo estava com os homens, mas que ele guiava os profetas. Ela era superior aos profetas. Ele influenciava todas as decisões dos profetas, o Espírito Santo. O espírito é o princípio vital pelo qual o corpo é animado, ganha vida. Aí vamos continuar. Eu estou pulando algumas partes aqui, porque senão vai ficar muito extenso. É a parte racional do homem, o poder de perceber e agarrar as coisas divinas. Agarrar no sentido de possuir, de grab, de pegar com as mãos, no qual o Espírito de Deus exerce influência. Então, no meu espírito individual, o Espírito de Deus exerce influência.
E se eu sou batizado no Espírito Santo, o meu espírito individual está unido ao Espírito Santo. É menos do meu espírito e mais do Espírito Santo. É a parte mais superior e nobre do ser humano, qual é qualificada para compreender coisas incompreensíveis, invisíveis, coisas eternas. A casa na qual a fé faz morada e a palavra faz morada. Então, o Espírito é o lugar no qual a fé faz morada, as coisas incompreensíveis são compreendidas, os mistérios de Deus, e no qual a fé também faz morada. É onde a pessoa sofre, é no Espírito. E na Bíblia em inglês fala assim: the Spirit, the Holy Ghost, the Holy Spirit, o Espírito Santo, suffer him not to go, fez ele sofrer para que não fosse. Então o Espírito Santo se unindo ao Espírito individual faz com que a pessoa sofra para que ela não tome determinadas atitudes. Então o diabo não tem poder de fazer ninguém sofrer. É Deus que permite o sofrimento através do Espírito Santo para que ela fique paralisada e ela não vá para a morte. Isso é de acordo com a Bíblia, a palavra que está dizendo, não sou eu. O espírito dos profetas era guiado pelo Espírito Santo, ao qual dá vida à alma. O espírito dos homens e anjos expressa: o espírito maior que um homem, nunca menor que Deus. Para os judeus, o espírito é afetado e afeta os demônios. Isso eu estudo no original.